Então vejam agora, aí o versículo 14, agora sim. Então a morte e o inferno, a mesma expressão do versículo 13, foram lançados para dentro do lago de fogo. Então vejam, esse lago de fogo já foi mencionado no capítulo 19, versículo 20. Pode colocar o 19 e 20. Olha o que diz. A besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Isso aconteceu durante a grande tribulação. Só que descerá fogo do céu e destruirá todos. É assim que o milênio acaba. O milênio começa bem, mas termina com o debelar de uma grande rebelião liderada pelo diabo. E o diabo, então, nesse momento, quando ele é debelado com suas hostes, ele então é lançado no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia define como sendo a segunda morte. Então, o que é a segunda morte? Na Bíblia, a segunda morte tem uma definição específica. A segunda morte é o lago de fogo. Quem já morreu 2 vezes já? Ninguém. Ninguém morreu 2 vezes. Ainda. Mas quando o lago de fogo for inaugurado, então começará a aplicação da segunda morte. A segunda morte, os primeiros a morrerem pela segunda vez, será a besta, o anticristo e o falso profeta. O anticristo vai ser quem vai inaugurar o lago de fogo. É o anticristo. Ele é o primeiro a morrer 2 vezes, lançado no lago de fogo. Ele e o falso profeta. Depois é o diabo. E depois veremos a sequência aqui, quem mais vai. Mas ninguém ainda morreu 2 vezes. Porque a segunda morte é o lago de fogo. As pessoas são lançadas no lago de fogo, a alma ou o corpo delas? Os dois. Lago de fogo é lugar, no caso de pessoas, né? É o lugar de pessoas perdidas que ressuscitaram. Ressuscitaram para serem lançadas lá. Então é bem terrível isso. Não dá para medir o sofrimento disso aqui. Então vejam, esse lago de fogo já foi mencionado no capítulo 19, versículo 20. Pode colocar o 19 e 20. 19, 20. e 20. Aí está. Então, já foi mencionado aí esse lago de fogo. Olha o que diz. A besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Isso aconteceu durante a grande tribulação. O texto então fala que o anticristo foi preso e o falso profeta também. Quando Jesus voltar, isso vai acontecer. Os dois, diz o texto, são 2 pessoas, não são demônios, são 2 pessoas. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então eles eles inauguram, são os primeiros a chegar nesse lago de fogo. A Bíblia chama esse lago de fogo, o nome dado a esse lago de fogo é o Guiena. É o Guiena. Esse é o inferno na sua manifestação definitiva, o Guiena. Jesus disse assim, olha, não temam aqueles que matam o corpo, mas temam aquele que pode fazer perecer no Guiena a alma e o corpo. Quando Jesus usa a palavra, quando nós vemos no Novo Testamento escrito, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Essa palavrinha inferno, na verdade, no texto do Evangelho, é a palavra Guiena, que é o lago de fogo. Por que chama Guiena? Porque Guiena é a contração de 2 palavras. Guiena é a contração da palavrinha Gue e da palavrinha Inon. Gueinon. O que é Gueinon? É o vale de Inon. E o que é o vale de Inon? O vale de Inon ficava ao sul de Jerusalém, ele abrangia mais a parte sul de Jerusalém, e nesse vale era realizado a queima do lixo da cidade. Então o depósito de lixo da cidade ficava nesse vale, o vale de Inom. Então, qual era uma das características desse depósito de lixo?
Havia vermes e havia fogo. Então, esse vale, o Vale de Inom, serviu como uma ilustração do que é o castigo eterno. Porque no Vale de Inom, o fogo nunca se apagava, queimando o lixo continuamente. E no Vale de Inom, também nunca deixava de haver vermes. Os vermes estavam sempre, nunca morriam, sempre se alimentando do lixo. E o fogo ali queimando. Então havia verme e fogo. Por isso, o Vale de Inom serviu como uma ilustração do inferno. E o inferno pegou esse nome, o Geena, o Vale de Inom, espiritual, né? Então, por isso Jesus falou assim, olha, é melhor você perder um braço ou uma perna do que você ser lançado no Geena inteiro, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Por que ele falou isso? Para lembrar da figura do Vale de Inom, onde o lixo de Jerusalém era queimado dia e noite. Então isso gerou na cabeça dos ouvintes uma imagem muito vívida do inferno. Quando alguém falava do Geena, lembrava do depósito de lixo, queimando sem parar. E os vermes ali. Então, é algo muito ilustrativo. E ficou esse nome. Esse nome é aplicado aqui para o lago de fogo, para o Geena, porque o fogo não se apaga lá e o verme não morre.